Oi, pessoal, tudo bem? Jorge Augusto, JA, trazendo mais um conteúdo para vocês de gestão de condomínio, né, do mercado de condomínios. Eu estou recebendo bastante pergunta aqui sobre condomínio, sobre as experiências já vividas, né? Eu entendo que as pessoas, né, têm interesse em cortar alguns itens que vão ser deliberados em assembleia. Então, se você troca essa experiência, você já segue um caminho mais fácil, né? Porque já passou por isso, você não vai querer passar também, né? Você vai encurtar e vai ter mais êxito aí na tua gestão. Eu recebi uma pergunta do Sérgio Machado, de Juiz de Fora. Olha, é um conterrâneo até. Sérgio, obrigado pela pergunta, né? Primeiro eu quero deixar para você aqui a gente sabe que no momento dessas chuvas, né, as cidades estão passando por uma dificuldade muito grande. Eu estou acompanhando também. A gente também aqui no Rio tem problema, porque a gente tem condomínios, tem bomba de esgotamento, acaba a luz, tem condomínio que não tem gerador. Então a gente sabe que é uma questão que gera muito transtorno dentro do condomínio. Tem condomínio que tem comporta. Aqui no Rio de Janeiro é uma coisa séria. Então, eu queria deixar aqui os sentimentos aos conterrâneos de Juiz de Fora, né, que está em estado de calamidade pública. O rio transbordou, está uma confusão danada, espero que corra tudo bem. E ele fez uma pergunta sobre portaria remota. Ele quer saber se vale a pena, se é dor de cabeça, ou se eu já tive uma experiência em relação à portaria remota. De fato, a portaria remota, ela reduz o custo do condomínio, e muito, né? Por quê? Eu vou te explicar de uma forma mais objetiva e técnica. Você, numa portaria 24 horas, onde você tem no mínimo 4 funcionários, eu até anotei aqui para não ficar com o vídeo passando atrás, ficar igual um robô, né? Igual o Jornal Nacional, né? William Bonner, ficar lendo e não, eu fiz umas anotações, eu vou consultando e vou passando para vocês. A portaria remota, ela é um modelo de aonde o porteiro físico ele não apresenta mais, e aí entra uma central de monitoramento 24 horas. Não necessariamente ela pode ser na mesma cidade. Por exemplo, eu tenho um condomínio que é Rio de Janeiro e a central é em Goiânia, mas tem uma filial aqui no Rio de Janeiro para atender. Se o portão quebrar, alguma coisa desse tipo, tem uma central para atender 24 horas esses casos de emergência. Então, assim, você tem um controle de acesso que é feito pela essa central externa, tem câmeras, interfone, IP, abertura eletrônica das portas e faz todo o monitoramento remoto por essa central. Então você pode receber visita, mandar um QR Code para sua visita para ler no facial. Então, assim, quando você toca, a pessoa toca o interfone para a sua unidade, quando ela toca, esse sinal vai para a central entra em contato contigo para identificar a pessoa, para liberar o acesso, tanto de pedestre como de veículo. Então, assim, tem um armário inteligente para as entregas, é super válido, economiza muito e é muito bacana também. É, eu anotei aqui algumas principais vantagens de redução de custo que você tem. Em média, uma portaria 24 horas, o básico que ela envolve é salário, encargos trabalhistas, férias, 13º, cobertura de faltas, passivo trabalhista e cobertura de férias. Então, assim, são 6 itens que já tem um volume muito grande. O que isso representa para um condomínio, essa folha de pagamento? 60%, 70%, 80% da receita do condomínio todo, da folha, vai com a questão do pessoal. Enquanto com a portaria remota, isso reduz para 30%, dependendo do tipo de aparato tecnológico que você vai querer implementar no seu condomínio. Então, assim, você de 70% cair para 30% é muita coisa. E vai depender culturalmente dos condôminos para trabalhar com autogestão, né? Ajudando, auxiliando o síndico, todo mundo participando. Participando que eu falo assim,
Você viu uma lâmpada queimada, você entra em contato, fala: Oi, Jorge Augusto, tudo bem? Cara, passei aqui no corredor, vi que uma lâmpada está queimada. Isso consegue ajudar? O que pode fazer? Imediatamente, no máximo de 1, 2 horas, já é trocada a lâmpada. E isso é uma autogestão com a ajuda do condômino. Agora, aquele condômino que passa, tira uma foto segunda-feira. Quando chega na quarta-feira, ele tira a mesma foto, que é só o andar dele, às vezes a gente não passou naquele andar, e ele fala: Hoje é quarta-feira, essa lâmpada está queimada desde segunda, 3 dias com a lâmpada queimada. Então, assim, isso é uma pessoa que não está querendo colaborar com a autogestão, com o síndico, com o condomínio, com nada, ela só está ali com o intuito de punir. Então, na parte de portaria remota, é muito importante a participação de todos. Agora tem alguns pontos críticos que eu elenquei aqui para a gente estar vendo em relação à portaria remota. A portaria remota não é só você tirar o porteiro e colocar a câmera. Por quê? Você tem controle de acesso de clausura, que é aquela fechada, alguns falam entre aspas, da gaiola. Você tem o leitor biométrico, a tag individual. Eu até aconselho, se você tiver, na meu entendimento, tá? Se você tiver a clausura, você bota o tag na primeira, que é a abertura rápida, e a segunda você faz o facial. Para não ficar lá, porque as facial a gente sabe que ela não tem 100% de funcionamento, né? Então você chega com a tag primeiro, encosta, abriu, entrou. Aí a segunda, acesso, você vai com a facial, você já está lá dentro, já está protegido. Tem uma alta resolução de câmeras, né? Eu aconselho até botar câmera IP nos elevadores. Elas são caras, mas pelo menos para os elevadores elas são úteis. Um bom no break para segurar a carga do condomínio, para os portões de garagem, os portões, para ter acesso, os portões de pedestre, para ter acesso à central, né, de comunicação e um plano de contingência. Se o seu condomínio não tem uma infraestrutura adequada, aí ele já fica vulnerável. Então, se você não tem uma estrutura pronta para receber a portaria remota, você já fica totalmente vulnerável. Então, como é que eu coloquei aqui 3 itens bacanas que de perfil de condomínio que vai fazer melhorar o teu condomínio se tiver a portaria remota. Condomínio de pequeno e médio porte funciona muito bem, é tranquilo de fazer, que ele tem baixo fluxo de pedestres, de visitantes, então é bem tranquilo de fazer. Um morador consciente, que é o morador que eu te falei, que a gente trabalha com autogestão, todo mundo colaborando. E o que é mais difícil, que eu botei 3 itens mais importantes. Condomínio grande já é muito difícil. Você tem um condomínio de 400 unidades com remota, é bem difícil. Um armário inteligente com alto volume de entrega também é bem complicado. Eu tenho condomínio que tem fila de entrega. Às vezes tem 30 entregadores na fila para entregar. Se fosse um armário inteligente, ia dar uma briga, então seria ruim. Uma parte que eu coloquei aqui que o síndico precisa ficar atento para não correr um risco jurídico. Ele tem que ter uma aprovação na Assembleia, tá? Tem que ter uma análise rigorosa, contratual, isso junto ao jurídico da administradora. O CLA dele tem que estar bem claro no contrato, isso tem que ser importante. E a responsabilidade civil sobre o que os acontecimentos do condomínio em relação à portaria remota tem que estar bem explícita e bem definida ali, para a gente não ter problemas futuros. Então, assim, quando você contratar uma empresa para a portaria remota, não foca muito no preço. Às vezes o pessoal foca muito no preço. E assim, o barato que sai caro, nem sempre o mais caro é o melhor. Então tenta ver as empresas que estão mais tempo no mercado, que empregam um trabalho bacana, as referências, até com o próprio síndico mesmo, que, né, se for profissional já tem outras carteiras, já trabalha com algumas empresas e já sabe como é que atua no mercado. Então, essa é uma dica de que a gente está dando hoje de portaria remota, vale a pena sim, é bem interessante. A gente presta assessoria para o condomínio, para fazer toda a implementação,
dá super certo. O início sempre é mais difícil, mas depois que engrena também, todo mundo acostuma, acabou. Você vai embora e vida que segue, todo mundo feliz, com dormindo barato, que é o que todo mundo gosta, né? Tá bom? Então segue a gente para mais vídeos. Se precisar, a gente está no direct no WhatsApp. E muito obrigado, até a próxima.